baixar mais um pouco, amém? Glória a Deus. Ainda bem que eu estou de salto, né? A igreja amada de Cristo ganhou esse presente do nosso irmão. Que Deus continue abençoando sua vida. Que Deus prospere na tua vida. Amém? A cada dia. Porque Deus disse que tudo que fazemos para o povo dele, até um copo de água fria, Ele diz que Ele vai suprir as nossas necessidades. Amém? E Ele é um Deus bondoso, é um Deus de promessa. Amém, igreja? O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. Então, nós não pedimos, não botamos faca no irmão, mas ele teve um desejo no coração de presentear a noiva de Cristo, amém? E nós ficamos muito felizes com esse presente. Creio que todos os pregadores gostaram, né? Mas como Deus é um Deus justo, Ele que tirou a virgindade do púlpito, amém? Ele mesmo deu, foi no dia dele pregar, então Ele mesmo tirou, amém, igreja? Mas nós estamos felizes porque estamos na casa do Senhor, na casa do Eterno. Coisa boa é estar na casa de nosso Pai, amém? Porque na casa de nosso Pai é que nós somos mimados, negados, mas também disciplinados, amém? Todo pai ama o filho, cuida da dengo, faz tudo que o filhinho quer, né? Faz os mimozinhos para ele, mas na hora que não anda direito, a vara desce, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. E sem demora, vamos abrir a palavra do Eterno. Em nome de Jesus, uma palavra muito conhecida, mas também uma palavra muito poderosa. Vamos abrir no livro de Gênesis. Gênesis não, meu filho, é esse. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso e eterno. É o Deus que não esquece de teu povo, amém? É o contrário do povo. O povo esquece o pai, mas o pai a todo momento lembra do filho, amém, igreja? Nós vamos ler duas passagens, mas nós vamos começar por Êxodo 2, 23. Êxodo 2, 23. Glória a Deus, louvado é o Deus de Israel, todo-poderoso, Yeshua Remachia, o Deus eterno, o Deus que ama, o Deus que pune, o Deus que mata, mas é o mesmo Deus que vivifica, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura aí no 23, no qual o título está aqui, o sofrimento do povo. Diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. O filho de Israel gemia por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém, igreja? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê que havia um povo de Deus que havia sofrido? Glória a Deus. Então, se você crê nisso, comece a glorificar o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, aumenta o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o Deus de Israel, o Deus forte, o Deus tremendo, o Deus imbatível, o Deus exaltado, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, Deus querido, esse povo está no cargo necessário para a tua vida, Deus. Palma, com glória, com aleluia, a tua palavra Pai, em todos os lugares, aonde os santos se podem avançar, e que através dessa palavra, vidas venham ser salvas, venham ser libertas, tudo Deus filho agora nas tuas mãos, toma mensageira nas tuas mãos, usa a boca que o Senhor quer, usa os teus lábios e faz o barato da tua, que o Senhor vai falar com a boca, com autoridade e poder, receba a tua igreja, receba a tua noiva, em nome de Jesus, volte aos teus lugares, glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus, como eu disse aqui a você, Deus é um Deus que é Pai, é um Deus
Deus que cuida, é o Deus que zela, mas é um Deus que disciplina. Amém, igreja? E aqui nós vimos que o povo estava sofrendo. Antes de nós entrarmos, tem alguma coisa aí errada, meu filho? Conserta aí. Então, antes de nós entrarmos aqui no sofrimento do povo, perceba você que um pai, ele nunca vai disciplinar um filho se ele não tiver transgredido os mandamentos que o pai deu, a direção que o pai deu. Porque o pai, antes de punir, acredito eu que todo ensinador, todo mestre, todo pai de família, toda liderança, primeiro ela passa o conhecimento, direciona, mostra o caminho, ensina por onde vai andar, para que, meu filho baixou mais um pouco, alguma coisa está errada aí, para que seus filhos não venham a ser punidos injustamente. Amém, igreja? Então, já que todo filho e todo servo, ele é ensinado primeiro, para depois ele ser cobrado, nós e os filhos de Israel, o povo de Deus, aquele povo que havia lá no Egito, ele também já sabia dos mandamentos de Deus. Perceba que antes, vai ter que chamar o presbítero para ver esse negócio aí. Então, ele já havia sido ensinado, porque quando Deus, antes deles cair, 430 anos, lá naquele castigo, Deus já havia trabalhado com ele, já vinha ensinando antes o caminho, como andar, como proceder, como caminhar. Então aquele povo sabia que só era para adorar um só Deus. Mas o povo se corrompeu, o povo quis ser prostituto, e Deus disse: eu abomino a prostituição, eu abomino o adultério, e vocês estão adulterando. E Deus puniu aquele povo. Mas não foi só uma vez que eles transgrediram contra a vontade e os mandamentos de Deus. Eles transgrediram várias vezes. Você vê que nós somos pai por amar demais. A primeira vez que nós vemos um filho errar, nós, mesmo irado, nós dizemos: a próxima vez você vai apanhar, a próxima vez você vai ser castigado. Aí ele faz novamente, e nós iramos novamente. E eu não já lhe falei para que você obedecesse? Você quer apanhar? Agora a gente chega mais pertinho dele, eu não vou mais fazer, eu não vou. Quem já viu o pai que traz no chicote já sabe como é. Aí ele fica, ele treme, regala os olhos. Quando o pai vê ele parecendo um bichinho acuado, tremendo, o nosso coração diz: acalma, a gente não vai sim e não bate logo. Mas quando chega a terceira vez, ele diz: agora você chegou no meu limite, agora você vai apanhar, agora eu tenho que correr. Ah, mas eu não faço mais. A nossa mente diz: ele é um safado, mentiroso, um descarado. Eu não ensinei ele a agir dessa maneira. Eu sou honesto, eu ando certo, eu sou o pai que dou exemplo. E porque já é a terceira vez, dessa vez você não escapa, você vai ter que ser punido. E nós batemos. E se nós não se controlar na hora da ira, é capaz da gente quebrar um braço, uma perna, até matar. Meu Deus. Mas Deus, ele é um Deus controlado. Deus diz que ele se ira todos os dias. Ele se ira. E esse povo foi parar na mão dos inimigos. Deus colocou ele na mão dos inimigos e ficou lá pouquinho tempo, 430 anos. Oh, Jesus. Ele foi para lá, para esse castigo, 430 anos. Você já pensou quantas crianças nasceram e morreram, velho, naquele lugar? Vocês já pensaram quanto sofrimento, quanta humilhação aquele povo passou? Orava e não adiantava. Gritava pelo socorro de Deus, mas Deus não ouvia. É semelhante ao pai. Quando coloca o filho, você vai ficar o dia todo aí trancado. Se o filho ficar quietinho, fica lá dormindo, porque tem menino que é ruim. Você bate nele, ele não chora, dá vontade de bater mais nele. E aí, quando ele fica quietinho, trancado no quarto,
Você ainda conseguiu? Vai ficar lá até chegar o horário de eu lhe tirar do castigo. Mas se o menino ficar o tempo todo gritando, chorando, oh meu pai, eu estou com dor de barriga, oh meu pai, eu me arrependi, oh meu pai, não faz isso comigo, não, eu te amo, meu pai, eu te amo, meu pai, eu sei que eu errei. E ele começa com aquela ladainha. Se você não sair dali, o que é que vai acontecer? O coração vai amolecer e você vai abrir a porta e vai dizer, sai. Da próxima vez você vai ver. Mas com Deus não foi assim. Porque o Pai, ele age pelo coração. E Deus age pela razão de ser Deus. Então ele sabia que eles não estavam arrependidos. Deus conhecia o coração dele. É igual o homem, quando ele é pego pelos soldados ou pela polícia de trânsito de rodoviária, ele chora, ele jura até pela mãe dele, jura pelo céu, que nunca mais ele vai dar sem um documento do veículo e sem o capacete. Mas após ele sair dali, ele vai, fui mais sabido do que ele, vai pestalhado. Então ele ri do guarda, da lei, da autoridade. Mas com Deus não funciona isso. Com Deus não funcionou, Letícia. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele diz que eles, antes de nós vir ao mundo, antes do mundo ser fundado, ele já nos conhecia. Então ele conhece cada célula do meu corpo. A unha da gente tem milhões de células. Eu e você não consegue decorar todas as células que tem numa unha, mas ele conhece de ponta a ponta quantas células tem nosso corpo e a conhece pelo nome. Ele conhece, sabe, dá nome às estrelas, com mais de 8 bilhões de estrelas. Ele conhece cada uma pelo seu nome. Todas se parecem, todas brilham, mas ele conhece cada uma pelo nome. Ele sabe quantos grãos de areia tem numa praia e todas elas cabem na palma da mão dele. É um Deus todo-poderoso, é um Deus eterno, é um imbatível, que quando ele quer lavar os pés, ele senta no globo terrestre e coloca até lá no lençol d'água lá embaixo. E ele, quando quer saber quantos peixes tem no mar, ele mete a mão e traz todos eles, sabe quantos tem. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que não dá para ele você se esconder, não dá para ele você chorar nem churumigar e dizer a ele que nós realmente estamos arrependidos. Acredito eu que antes de chegar aqui em Êxodo 2, 23, aquele povo já havia chorado muito, já havia gritado muito, já havia pedido muito socorro a Deus, já tinha feito muitas promessas. Quando nós está passando por dificuldade, ou está no fundo do poço, ou está encurralado em algum lugar, nós fazemos promessas que até o próprio Deus duvida. Deus diz, eu duvido que você vai conseguir cumprir essas promessas, porque quem cumpre promessa sou eu, que eu falo e cumpro, mas vocês são falhos. Então aquele povo prometia muito, mas Deus diz assim, você está prometendo com a boca, mas o teu coração é malícia. Vocês vão voltar a se corromper, vocês vão se revoltar contra mim novamente. Vocês são homens de várias palavras, vocês não puxaram teu pai, porque teu pai é um Deus de uma palavra só. Aleluia. Então eles estavam pedindo, mas Deus o conhecia. Tem muitas pessoas que ela erra com a gente, depois ela vem e fala uma coisa e diz, eu te conheço. Eu te conheço. Nós falamos porque é o jeito de nós falar, pelas bobagens que nós vimos dele, mas Deus conhece o profundo e o oculto de cada um de nós. Não tem como nós se esconder. Então, quando chegou aqui, em Êxodo 2, 23, aí eles começaram a chorar. Diz que eles estavam sofrendo demais. E eles começaram a clamar a Deus. Agora ele começou a clamar de maneira diferente. Ele já não rasgava mais as roupas, eles não sapateavam no chão, eles não gritavam, eles agora rasgavam o coração e diziam, nós estamos arrependidos, porque Deus é um só, no céu e na terra, é o Todo-Poderoso. E aí,
eu senti algo diferente. Olha aí. Eu senti que o pedido foi diferente. A adoração agora mudou. A busca agora mudou. A oração agora mudou. A oração saiu dos lábios e desceu no coração. Agora sim, eu não vou aguentar ver o filho meu clamar a mim. Eu não socorri. Então o socorro de Deus vem quando eu e você verdadeiramente pedimos de coração. Mas não se engane. De Deus não se zomba. De Deus não se engana. Deus havia dito, já chegou no meu braço. Olha só, não foi porque eles clamaram só de coração. Deus disse, chegou no meu prazo de tirar vocês do castigo. Então, eu vou fazer nascer um homem, um libertador, e vocês ainda vão esperar ele ser bebê, criança, adolescente, e depois homem de Deus. Vocês não têm que esperar. E Deus, como nós todos sabemos, para a gente não levar 2 horas de pregação aqui, nós sabemos que Deus trouxe Moisés, levantou Moisés como libertador desse povo. E Deus, através de Moisés, Deus levou Moisés no Egito e tirou aquele povo daquele sofrimento, mostrando sua autoridade, o seu poder, a tua soberania, e humilhou todos aqueles deuses de Baal. Deus não deixou o silêncio ser humilhado, e Deus dizia e cumpria. Se você não deixar meu povo sair, o meu unigênito, eu destruirei este lugar. Mas Faraó se achava o Deus do lugar. Ele disse que Deus, ainda de ele ser o todo-poder no Egito, ele ainda tem a deusa Será. Quem é a deusa Será? Diante do Deus Todo-Poderoso. Então pitar já só podia ser uma pitada de sal diante do nosso Deus. O nosso Deus chegou ali, não foi para brincar. O nosso Deus disse assim, eu vou matar 2 coelhos na cajadada só. Eu vou humilhar esses deuses dele, mostrar quem é Deus, único e verdadeiro, e também vou mostrar para os meus que não creram no Pai que tem o poder e a autoridade que eu tenho. E Deus mandou as pragas, e muitos sofreram com aquelas pragas, mas os filhos de Deus não causou dano nenhum. Por aí você vê quem serve e quem não serve, quem é filho e quem é escravo. Nos olhos dele, os filhos de Deus eram escravos, mas nos olhos lá de Faraó, os filhos de Deus eram escravos, mas nos olhos de Deus eles eram os escravos. Porque Deus disse, o Deus sou eu, o grande eu sou, o todo-poderoso, o Yeshua HaMashiach. Eu sou Deus. Deus querido, mas veja só, Deus viu esse povo lá sofrendo, Deus trouxe providência, trouxe provisão, cuidou daquele povo, cuidava dele em todos os caminhos, não deixou passar fome, não deixou passar sede. Deus trazia providência, está com sede, Deus diz, até a água vai dar água para você, até a pedra vai dar água para você, então vocês não vão passar em falta de nada, porque eu sou Deus que supre. E aquele povo conhecia muito bem quem era Deus, porque Deus já tinha provado naquele Egito quem era ele, porque o povo conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois eles começaram a ver Deus, dos que Deus fazia naquele lugar, que homem nenhum poderia fazer. Então, chega cá, vá para Gênesis 14. O povo estava chorando, o povo estava pedindo socorro, o povo disse, Deus, eu não sei mais o que fazer, deixa aí. E Êxodo 14, o povo estava desolado, Milena, chorando, sofrendo, não podia abrir a boca, porque se até o servo daquele de Faraó falasse para ele cagar de bunda para cima, ele ia cagar, porque senão era chicotada por cima do lombo. Se mandasse ele ajoelhar, ele ou ajoelhava, morria naquele lugar. Então Deus viu todo o sofrimento, o povo passando fome, mulheres grávidas parindo em qualquer lugar, tendo que ir parindo
tinha dormia de dar uma febre, uma dor de cabeça e dizia, hoje eu vou ficar na minha cama quentinha. Não tinha. Verdade. Tinha que levar, eles não queriam nem saber. Quando eles não chegavam lá na obra, no trabalho, então ia lá o capataz buscar, cadê fulano? Ele está doente. Levante, chicotada para dentro, você vai doente a si mesmo. Você é bicho, vocês não prestam para nada. Vocês ainda querem atrasar o trabalho. E eles iam com febre alta, tossindo, morrendo de frio, e outro nenhum poderia ajudar eles. Porque se fosse ajudar, caía no chicote também. Então não tinha moleza. Hoje eu peguei aquelas pedras grandes, eu estou com minha coluna muito ruim. Com coluna, sem coluna, preguiçoso, tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar. Mas eu estou com minha garganta muito seca, com seca ou molhada, tu vai trabalhar. E que dá água, se me der um copo de água, você vai cair no chicote também. E Deus estava vendo tudo aquilo, o sofrimento daquele povo. E Deus fez o quê? Ouviu o povo. Você viu que é o que nós lemos aí? Deus disse que Deus ouviu e se atentou para o pedido do povo. Deus ajudou eles? Ajudou. Tirou da escravidão? Tirou. Prometeu uma terra onde manava leite e mel? Prometeu. Deus prometeu segurança? Sim. Deus prometeu segurança. Deus diz, olha, não se preocupe com esse sol quente, porque de dia eu vou colocar nuvens para cobrir vocês e uma brisa gostosa para que você ande no ar-condicionado de Jeová. Mas à noite tem muita serpente no deserto, ladrões, tantas coisas. Deus disse, não se preocupe, porque eu enviarei os anjos e eles colocarão colunas de fogo guardando vocês. Não se preocupe que vocês não vão suar, não vai sentir quintura e nem vai dar bolha no corpo, porque a coluna de fogo vai ser controlada com a brisa e vocês vão poder dormir em paz e caminhar em paz. Mas Deus também percebeu que os filisteus, pelos caminhos que Deus havia levado ele, Deus sabia que os exércitos dos filisteus eram numerosos, muito grandes, e aqueles homens eram o quê? Escravos ainda, não sabiam lidar com armas, nunca tinham lutado, não tinha armamento, não ia saber se defender. E então Deus disse, eles têm que passar pelo deserto para reconhecer a mão que tirou ele de lá. Eu não vou fazer ele ir para um lugar e ganhar guerra sem batalha, porque toda guerra eu e você tem que ter ação para fazer. Nós não devemos chegar e dizer, nós temos o Deus forte e poderoso. Temos sim, mas qual é o pai que vai ficar a vida toda dando gargalo na boca do filho até 18 anos? Então eles têm que aprender a caminhar, tem que saber ir no banheiro sozinho, tem que saber ir na venda comprar alguma coisa, tem que saber acender um fogo, tem que saber fazer alguma coisa, porque se você criar um filho assim, você está criando um menino aleijado, paralítico. Ele tem que aprender a se mover. E Deus fez isso com aquele povo. Deus disse, vocês vão por cá, porque vocês não estão preparados ainda. Vocês ainda não têm pensamentos de guerra, como guerrear. E vocês têm que aprender a guerrear, têm que aprender a se fortalecer, têm que aprender a ganhar resistência contra o inimigo. E aí Deus diz, agora vocês vão desviar desse caminho dos filisteus, que vocês não estão preparados, e eu vou preparar vocês no deserto. E entenda uma coisa, eu e você temos que aprender no deserto. Para quando chegar na vitória, a gente saber defender nossa vitória. Amém? Se Deus fizer tudo, nós vamos virar um inútil. Nós não saberíamos fazer nada. E aí, esse povo foi. E Deus disse, você vai para o Piherote. Piherote quer dizer beco sem saída. Deus disse, você vai passar por Piherote, você vai passar por Migdol, porque Migdol quer dizer torre. Então Deus disse, vocês vão por aqui, um beco sem saída. E eles seguiram para o beco sem saída. Quando eles chegaram no beco sem saída, tinha a torre de Migdol de um lado, outra torre de outro de Moisés, e tinha também o Baal Zefron. Baal Zefron era o único Deus que Deus ainda não tinha humilhado lá no Egito. Deus disse, ele não vai ficar
por Migdal, por Piharote. E eles entraram. Então, quando eles entraram nesse beco, já está dizendo beco sem saída. De um lado, torre. Do outro lado, torre. Montanha. Na frente, o grande mar. Atrás, o texto diz, aqui mesmo, que Deus diz: eu vou endurecer, no quarto, ó, eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga. Olha só, o Deus que tirou o povo de lá estava cuidando do povo do perigo, e Deus disse assim: tá muito fácil para eles, né? Andar com nuvem, com torre, né? Tá de boa. E aí nos corações deles, já estou vendo eles murmurarem contra mim. Então eu vou levantar Faraó, porque eles sabem que não foi com mão fraca que tiraram ele de lá, foi com mão poderosa. Deus disse, endureceu o coração de Faraó. E quando esse povo chegou lá em Piharote, lá tinha uma placa que eles pilaram tanto. Eles, como é que diz, alisaram? Tem um nome que diz para alisar a madeira ou uma pedra. Poliram. Eles poliram uma pedra tão polida que ali aquela placa refletia dentro do palácio de Faraó. E aí Deus diz assim: já sei como atrair Faraó para aqui. Vocês vão por aqui, entre Piharote. Aí Faraó lá, olhando, bom, a gente perdeu aquele povo. Começou Deus a trabalhar no coração de Faraó. A gente perdeu aqueles escravos, fazendo todos. Quem vai fazer esse serviço? Quem vai agora construir? Quem vai agora construir os nossos deuses? Quem vai fazer as coisas aqui no Egito? Não. Aí ele olha, ele diz: eles entraram lá em Piharote. Lá não tem saída. Lá eles vão ficar presos. Por onde eles vão sair? Pegue os exércitos que sobraram de quê? Das pragas. Pegue aqueles carros de roda, de fogo, de cavalo. Pegue todos eles e todos os soldados que sobraram. Vamos formar um exército e vamos atrás daqueles malandros, que nós vamos trazer ele de volta, apanhando, escorraçando ele, colocar ele novamente como escravo. Que eu quero ver que esse Deus vai resgatar ele, vai dar escalpo. Aí saiu o Faraó com seus cavaleiros, com seus carros, e foram atrás. Quando chegou lá, estava o povo. E o povo, quando viu o Faraó vindo e olhou para a frente do mar, o povo começou a se apavorar. O povo começou a sentir medo. O povo começou a gritar. Imagina, só de mulher, 600 mil mulheres. Porque o texto diz que eram 600 mil homens. E as mulheres estão aonde? Porque geralmente, quando nasce homem e mulher, geralmente é balanceado. Você vê uma igreja dessa pequena, você vê que tem homens, mas tem mulheres. E as crianças? Então, lá tinha faixa de muita gente. Só de mulher e criança era 600 mil. Imagina essas 600 mil mulheres, que mulher escandalosa. Se for igual na Lúcia, então, pelo amor de Deus. Eita, que Moisés está lá dessa mulher. Ai, Moisés, alguém vai matar a gente. O que ele vai fazer? E começar essa mulher a gritar, a chorar. Mas criança, quando vê o pai e a mãe chorar, o que é que faz? Chora também. Imagina essas mulheres tudo chorando, esses homens chorando, crianças chorando. E Moisés, oh meu Deus, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu vi o que o Senhor fez. Eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para matar, não. Mas esse povo não sabe. E esse povo agoniando Moisés, agoniando e dizendo, olha aí o que foi que ele diz aí, e no texto, no verso 11, de 14 e 11. Disseram a Moisés: será que você não haver sepultura? Olha só, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepultura no Egito que você nos trouxe de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Aí eles ficaram no 12. Não foi isso que dissemos a vocês no Egito? Deixe-nos em paz, para que servimos no Egito? Olha só, pois eles estavam lá com que clamando, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Mas eles lá, em Êxodo 2, estavam chorando,
clamando a Deus, querendo socorro. O que é que acontece hoje? As pessoas estão lá fora, vivem uma vida relapsa, fora de Deus, andando contra a lei. Aí na hora que o cerco pega, na hora que o fogo pega, na hora que o inimigo quer destruir ele, quer matar, o que é que ele faz? Deus, me ajude! Me livra dessa, Senhor! Eu sei que o Senhor é o Deus dos crentes! Nos socorre! Nos ajuda! Aí ele lembra, tem um irmão lá, eu vou ligar para ele me ajudar, que eu não quero morrer. Aí chora, faz promessa, se ajoelha, faz tudo diante de Deus. Aí Deus traz, cuida, comida, roupa, sapato, dá paz para ele. Mas ele disse que lá no Egito é que eles tinham paz. É brincadeira, você está vendo aí? Aí depois que Jesus limpa, que passa o furor lá fora, aí agora ele esquece de Deus. Aí agora eles começam a se gabar diante dos outros. Eu era o cara, eu matava, eu fazia, todo mundo tinha medo de mim, eu comprava, eu vendia, eu era isso, eu era aquilo. E por que não se socorrer quando eu estava naquele lugar? Por que não pediu socorro aos demônios que você seguia? Ah, mas aqui é ruim, é chato, é monótono, todo dia a mesma coisa. E aí começa agora a se revoltar contra Deus. Se começa a revoltar, o pastor chama, não, é porque eu não estou conseguindo. E por que na hora da aflição você conseguiu? Olha aí. Porque sabia que a morte estava certa para você. E só o Deus da vida, que tem a vida, é que poderia lhe resgatar com uma fonte poderosa. Glória a Deus! São pessoas ingratas. Esse povo aqui estava sofrendo mais do que esse fato de aleijado. Estava sem saída lá no Egito, escorraçado, cuspido, humilhado, dilacerados, muitos mortos, muitos morreram, que eles mataram de tanto bater. Aleluia, Deus. Eles aqui estavam preferindo sofrer com o faraó, que representa Satanás, do que ter uma vida pura e sensata com Deus. Aleluia! E então, Moisés vem naquele povo todo, gritando com Moisés, chorando, pedindo socorro e sendo ingrato. Imagina a ira de Moisés. Mas Deus disse que homem mais manso na terra, como Moisés não tinha. Mas teve uma hora que Moisés foi tão manso que ele matou outro. Olha aí. Então Moisés, imagina Moisés, meu Deus, todo esse povo em cima de mim. 600 mil só mulher e criança. Eu acho que passava mais de 1 milhão de pessoas, entre homens, crianças e mulheres. E Moisés, com aquele povo, imagina aquele homem arrochado. Minha mulher lá, cadê minha mulher nela? Cadê minha filha nela? Você quer morrer, Moisés? Você quer que a gente te mate? Não viaja não, viu? Que dá seu papai com meu filho aí, você já sabe. Tá viajando, né, Moisés? Quer não deixar a gente lá? A gente não falou com você lá que deixasse a gente em paz, que você seguisse seu caminho, mas você insistiu pra gente vir com você. E agora a gente tá aqui, tá vindo lá, a gente agora vai morrer aqui. Todo mundo vai morrer por causa de você, Moisés. Imagine. Bote na tua mão, se coloca no lugar de Moisés. Se eu fosse Moisés, eu pulava logo no mar. Mas só que Moisés, ele cria no Deus que mandou ele tirar. Ele diz, eu conheço o Deus que eu sirvo. Pode vir faraó, pode vir cavaleiro, pode vir o inferno, mas se eu morrer do pé daqui, sem eu levantar. Aleluia. E Moisés olhou para o céu. Quando ele ia abrir a boca para orar para Deus, Deus, para, Moisés. Para aí. Diz a esse povo que marche. Foi eu mandei ele sair do Egito, foi para achar, não foi para estar murmurando. Aí Moisés chega aí no 13. Moisés diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão
medo. O Senhor lutará por vocês. Fique calmo. Aleluia. Glória. Moisés disse: você não está vendo que Deus fará, que Deus vai dar fim nesses egípcios, que Ele nos dará nossa vitória. Nós temos que ficar calmos. Glória a Deus. Porque é o mesmo Deus que nos tirou do Egito é o mesmo Deus que nos dará vitória. Glória. Aleluia. Moisés sabia que era Deus, mas aquele povo rebelde não sabia. Então Deus, você vê que o medo paralisa o povo. O medo paralisa o homem. O medo tira a alegria. O medo tira a vitória. O medo tira relacionamento. O medo tira de você caminhar. O medo tira você do caminho. O medo lhe joga na cova. Então Moisés sabia quem era Deus. E sabia que Deus não ia deixar eles perecer ali. Mas só que aquele povo estava agoniando ao ouvido de Moisés. E Moisés, quando clamou a Deus, você vê aqui no 10, ó, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinha atrás deles, e ficaram com muito medo. O medo, Paulo, a gente perde a fé. Pelo medo a gente deixa a caminhada. Pelo medo a gente perde a salvação. Pelo medo a gente desconhece quem é o próprio Deus. E esse povo, pelo medo, ele começou a dizer coisas para Moisés. E Deus, ele vem e diz assim: olha, Moisés, diga a esse povo que marche. Mas aí o mar não tinha se aberto ali. Olha aí. Estava fechado. E os cavaleiros chegando perto. Imagina se fosse eu e você. Nós não teríamos medo não, né? A gente não teria medo não, né? Não? Imagine você correndo, você ficar no beco sem saída e o cara tá vindo lá com 380 em cima de você, um 5 homem só. Imagina tantos cavaleiros vindo em cima daquele povo e o povo não sabia para onde ir porque estavam cercados. Mas aí Deus disse assim, a palavra de Deus diz aí, ó, na outra página aí, ó. Olha o que é que Deus diz então no 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Eita! Olha aqui, presta atenção. Vocês reparem, quem estava cuidando do povo? A nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Glória a Deus. Eles estavam indo para ir para a terra prometida, para Canaã. Nós também estamos seguindo para Nova Jerusalém. Amém? Nós estamos no deserto aqui, passando, mas nós temos que ter firmeza, porque nós conhecemos o Deus que nos tirou de lá do Egito. Glória. E aí Deus deu ordem aos anjos, dizendo: vocês que estão aí, cuidando do meu povo, eu quero agora que você passe agora lá para trás, o anjo que estava guiando a nuvem e os anjos que estavam guiando as colunas de fogo. Eu quero que vocês passem agora lá para o outro povo lá, para o povo inimigo. Passa para lá. E o povo e os anjos foi. E agora o que foi que aconteceu? O que era dia virou noite. Dia virou para o povo de Deus e treva virou para o inimigo de Deus. E então quando chegou lá, sofreram e eles ficaram sem saber o que fazer com aquelas colunas de fogo. E começou agora os carros deles a quebrar. Começou agora os cavalos a emperrear. Começou a acontecer tudo de ruim. Olha só, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui. O anjo que estava protegendo o povo de Deus agora voltou para trazer o quê? Tribulação e angústia para os inimigos. Não creia que vocês estão aqui e que vocês estão de boa, né? Porque o anjo está guardando a gente. O Espírito Santo está nos guardando. Mas enquanto eles estão aqui nos aguardando, o anjo que não tem sentimento e nem simpatia por ninguém está lá agora afligindo o inimigo nas trevas. Então, quando eles passaram para o lado do inimigo, agora aí começou eles no escuro. Deus fez agora ficar trevas para eles e luz para o povo de Israel. Então o povo de Israel estava vendo tudo, que estava tudo bem claro.
Deus disse a Moisés: Moisés, se prepara. Se prepara, Moisés. Por que você clama a mim, Moisés? Se você já tem o que eu lhe dei, se você já sabe o meu poder, inclina aí o bordão. Olha só, disse que quando estava escuro, os cavalos tentavam correr. Deus fez o que com o mar? Todo mundo sabe. Deus fez o que com o mar? Abriu, não foi? Foi. Mas veja só, o mar abriu para o povo de Israel. Mas Flávio José falou, o historiador Flávio José falou que Moisés disse ele assim: olha só, Moisés estava pensando assim: se esse Deus é todo poderoso, e eu creio que ele é, eu creio que ele é o todo poderoso, esses egípcios estão vindo aí querendo destruir a nós, sabendo que nós temos um grande Deus, e sabendo que ele veio lá no Egito. Se esse Deus quisesse, o que é que ele fazia com as montanhas? Abaixe, fique plana para o meu povo passar, correr, tem lugar para correr. Abaixe do outro lado também para meu povo correr. Ou então, Deus fazia o mar virar totalmente pedra e mandar o povo passar. Deus poderia dizer: baixe o mar e fique seco, e ficava tudo seco e eles andavam. Deus poderia dar asa àqueles povos, ou transportar eles para onde ele queria. Deus poderia dizer: vocês vão vir, e quando chegar aqui não vai ver ninguém. Eles vão estar já do outro lado, já após o mar vermelho. Mas só que Deus, Moisés sabia, e Flávio José também sabia, que Deus era tão poderoso que podia transportar aquele povo sem ter o trabalho de abrir o mar, sem ter o trabalho do povo ficar apavorado. Deus maravilhoso. Mas só que Deus, ele diz: eu faço do meu jeito, como eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou Deus. Eu não vou fazer o que historiador, ou então até o meu servo Moisés quer que eu faça. Eu vou fazer da maneira que eu quero, treinar meus filhos. Ele disse: isso aqui é treinamento, porque quando chegar após o mar vermelho, a luta vai ser grande, e vocês vão ter que aprender a guerrear. Então vamos logo aprendendo, conhecendo o seu Deus, que não vai ter pedra, não vai ter montanha, não vai ter mar, não vai ter egípcio, não vai ter soldado, não vai ter inimigo, não vai ter ninguém que pare o meu povo. Então, enquanto o povo estava lá, uma coisa fenomenal que eu estava aqui lendo, e o Espírito Santo trouxe assim à minha mente. Eu digo: ó, se o povo passou, chegou até Abiharote, na beira do mar, o povo passou voando, andando até chegar no mar, não foi isso? E disse, aqui você vai ver Deus dizendo que, ó, aí no 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, está vendo aí? O forte vento do leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca. Então você vê, Deus não foi o bordão de Moisés, não foi a vara, o cajado de Moisés, foi só um sopro que Deus deu. E o mar se abriu. Você viu o que está aqui dizendo? Deus fez isso, ó. E o mar simplesmente se abriu. Virou um grande aquário. Agora eu fiquei assim pensando: mas se o povo passou andando até chegar em Piarote, não tinha lama, não tinha nada, porque os cavalos começaram a afundar, começaram a se atolar, os carros começaram a quebrar, começaram a desmoronar tudo, os soldados caindo, outro dizendo: eu vou embora, que o Deus deles está aqui. Olha aí, olha. A água que Deus abriu no mar, Deus passou, Deus não tirou a água, Deus abriu e botou para ficar seca, passou por baixo da terra e atolou os cavalos deles. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Porque o texto diz que os cavalos começaram a atolar. Se não estava chovendo, não estava nada, aonde veio essa água? Ou talvez até nas nuvens, né? Então atolaram, fizeram lama, e os cavalos começaram a dizer: bora, andem, bora pegar eles. E os cavalos atolados, os carros quebraram, ficaram treva, ficaram noite, o mar se abriu e o povo passou. E diz que Faraó de lá, Paulo, gritando assim:
E diz que o mar abriu daqui para lá. Não foi isso? E o povo estava passando. E diz que quando eles viram, Faraó disse: corra atrás deles. Satanás gosta de perseguir. Olha aí, vai dar ruim. Quando sabe que Deus está cuidando, quando sabe que Deus está zelando, quando sabe que vai ser liberto, quando sabe que não vai voltar mais para a escravidão, o diabo agora fica enfurecido. Mas só que Deus diz: ei, Baal Zefron, está na hora de eu te humilhar agora. Agora eu vou humilhar você e todos aqueles que te seguem, para saber que tu não é de nada. O Deus aqui sou eu. Aleluia. E diz que Baal Zefron, uma imagem grandona perto do mar. E diz que vem Faraó e seus cavaleiros. Vão, os cavaleiros, entrem! E entraram correndo atrás. E eles foram correndo atrás dos filhos de Deus, dos povos que Deus libertou do Egito. Quando chegou no meio, Deus disse: ei, Moisés, levante aí o seu cajado. E aí diz que o soldado dizia assim: olha, esse Deus é muito poderoso. Vamos voltar. Agora que Deus trouxe a consciência deles, Ele pode fechar esse mar e matar a gente. Vamos voltar correndo. Aí, engraçado que eu li aqui, eu não sei, mas está aqui nessa passagem aqui, dizendo que Deus, quando eles disseram que ia voltar, disse que Deus empurraram ele para trás. Empurraram, acho que foi aqui, ó. Também a coluna de nuvem se retirou aí no 19, de diante deles, e se pôs atrás deles, e aí o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios. Foi uma passagem aqui que eu vi, depois você lê em casa, que eu não sou obrigado a saber de tudo. Diz que quando eles resolveram voltar, 9,5? O 25 é aí mesmo, vamos ver aí no 25. Olha aí, diz assim, ó. Empurrou aí, ó. Tem que ler o 24, né? Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo, de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Empurrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles, contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retirou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. Para onde vai sair? Agora imagina o tamanho da mão desse Deus, que pegou todos eles e jogou para dentro do mar. Todos que estavam aqui viu, na hora que viu que todos iam morrer, aí Deus disse: para onde vocês vão? Ó, empurrou eles para dentro do mar. E Deus agora disse a Moisés: estenda agora o bordão. E disse que o mar dessa vez abriu assim. Na hora que veio, foi fechando ao contrário. E disse que matou todos eles. E disse que pela manhã, diz que Deus mandou, empurrou todos os soldados, ó, as mochilas, preste atenção nisso, preste atenção. Os cavaleiros de Faraó, tinha muito ouro, não tinha? Todos estão em carruagem de ouro, que era para Faraó, Deus, era tudo de ouro dele. E Deus diz, a palavra do Senhor diz, que na hora que foi de manhã, diz que do outro lado, aonde o povo de Deus estava, diz que Deus fez as mochilas, os ouros, tudo ir para a beira da praia, as armas, as espadas, tudo que era dos egípcios foi. E os mortos ficaram lá. Aí agora Deus diz: agora sim, agora vocês, eu fiz vocês passar pelo deserto, passar pelo mar, andando, caminhando pelo deserto, para ter vitória. Mas a vitória, eu vou estar ajudando vocês, eu vou estar com vocês, mas quem vai guerrear é vocês. Agora vocês vão pegar todo o ouro do inimigo, pegue todo o ouro, todo o despojo, pegue as espadas dele, todas as espadas, e agora vocês vão se preparar para a guerra, porque a partir de hoje vocês vão ganhar a terra que eu vou conquistar. Então, você não deve ter medo do inimigo, não
projeto de Deus. É isso que o diabo usa. O diabo muitas vezes ele usa o medo, ele usa o pavor para paralisar a pessoa. Você está indo para a igreja, está tendo tiroteio. Você vai fazer lá o quê? Você vai para a igreja, está tendo coronavírus. Você vai lá fazer o quê? O diabo aprisiona muitas pessoas de servir a Deus pelo medo. E ele queria aprisionar o povo de Deus a voltar para o Egito. Porque quando Deus mandou ele ir para o Piarote, Deus disse: eles, meus filisteus lá, um grande exército daqueles, eles vão ficar apavorados, com muito medo, e vai fazer o quê? Voltar para o Egito. Deus disse: eu não quero isso. Vocês vão seguir para vocês verem a mão poderosa do Deus que vocês são. Um Deus todo-poderoso. E aí diz que quando chegaram do outro lado, eles tiveram ouro, despojo, porque muitos podiam dizer: e perdeu todo o ouro. Agora fica assim, capivada, que tem muitos aí mergulhadores que passaram, que diz que foram ver se foi verdade, mergulhadores profissionais com equipamentos profissionais, e diz que realmente viu a carruagem de Faraó lá. Diz que estava tão deteriorada que não podia nem tocar, mas eles puderam filmar para poder provar que não foi historinha, foi verdade tudo que aconteceu. O nosso Deus não mente, o nosso Deus não é Deus de historinha. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que honra o teu povo. O que Deus quer é obediência. Agora só, veja só, o povo passou pelo mar, viu tantos milagres de Deus no Egito, mas o povo duvidou do próprio Deus. Coração duro. E aí, coração duro. E ele andando após o mar vermelho, ele ainda se levantaram contra Deus, murmurando. E Deus disse: olha, Moisés, esse povo que nasceu no Egito, eu não quero nenhum na terra, não. Eu não quero nenhum deles lá. Porque, Moisés, esse povo é um povo do coração duro. Esse povo é rebelde. Esse povo, por mais que eu mostre, por mais que eu faça, esse povo não reconhece o Deus que tem. E eles fizeram até Moisés pecar. Deus, a primeira vez, disse: bata na rocha. E ele bateu e saiu água. Mas a segunda vez, Deus disse para não bater. Mas aquele povo continuava a encher o saco de Moisés. Continuaram em cima de Moisés, xingando Moisés, dizendo que Moisés não era homem de Deus, que Moisés só queria ser o bambambam, que ele não era profeta. E diz, ó, Jesus disse que como profeta, como João Batista, não se achava. Porque, e olha que João não curou, João não fez milagre, João não fez nada disso. Mas o povo deixava de estar dentro do palácio do rei para ir para o deserto ver João Batista. Mas Moisés foi o maior profeta de toda a história que houve. E ele dizia que Moisés não era nada, que Moisés era carnudo, era mentira, tudo da carne dele, que Deus não estava com ele. Muitos se levantaram contra Moisés. Era faltar Deus, servia de água, maná, servia tudo. Então Deus foi caminhando com esse povo e ele fez Moisés pecar antes do Jordão. Então disse: Moisés, você é meu querido, amo muito você, Moisés. O líder é sembrar. O líder que me ouviu, o líder que lavou tudo. Já com 80 anos você vem fazer a minha vontade, Moisés. Mas, Moisés, eu não suporto pecado. Eu não suporto desobediência. Por mais que eu te amo, eu vou punir você. Você não entrará em Canaã, na terra prometida. Mas Senhor, foi o povo. Moisés, o seu Deus sou eu, o seu Pai sou eu. Nós temos que entender que não é as lutas, não é a tribulação, não é os levantes que vai nos afastar de Deus. Se você um dia se afastar de Deus, ou continuar com o teu pecado, não pense que Deus vai botar a mão na tua cabeça. Porque Moisés, que Deus admirava na testemunha dele, veio como libertador do povo e acabou sendo condenado a algo que todo mundo almejava ver, que era a terra prometida. Mas, pastora, foi fulano que me fez pecar. Certo? Quem fez Moisés pecar? Deus disse o que para o povo? Para Moisés: esse povo aí, de 20 anos para cima, eu vou matar tudo.
20 anos para cima, Deus vai morrer todo mundo. Você acha que não teve gente que chorou? Que gritou? Que pediu socorro? Deus diz: a morte vai pegar vocês. E mataram um bocado, botou serpente no deserto, botou tanta coisa, doença, botou tanta coisa até matar, exterminar todos aquele povo. E Moisés, Deus disse a Moisés: suba aqui no monte que eu vou ter uma conversinha com você. Chegou a hora, meu filho. Pecado tem seu limite. Todo pecado tem um ponto final para Deus. Aleluia. Ou você usa vírgula e bota um ponto de parágrafo para não continuar, ou Deus mesmo para você no teu pecado. O povo murmurou, o povo criticou, o povo abominou, o povo enraivou Moisés, o povo tirou Moisés da terra de Canaã. Mas Deus disse: mas vocês também não verão. E vão ser pior, porque o que Deus matou foi no inferno. Todos que Deus matou foi para o inferno. Se Deus deu o castigo dele, condenou eles. Matou, foi para o inferno. Moisés foi morto, mas foi para o inferno. Eles se levantaram contra a liderança, queria destruir a liderança não entrou em Canaã, mas foi para o céu. Deus teve cuidado do corpo dele. Teve um teólogo que disse assim para mim: pastora Ariane, a senhora acha que aconteceu o que com Moisés? Eu digo: aconteceu o que a palavra fala. Eu não vou estar olhando o livro de ninguém, eu vou olhar a palavra. E a palavra diz que foi Deus que matou ele e escondeu o corpo dele. Ainda Lúcifer queria pegar o corpo dele, estava em Tiago. Mas Deus mandou Miguel e Miguel derrotou ele e não deixou ele tocar. Miguel disse: quem é você para tocar no corpo do servo do Deus Altíssimo? Quem é você? Entenda isso. Ainda que eu e você esteja morto, nenhuma macumbeira, nem escravo pode tocar no teu corpo. Ainda morto, nós somos guardados. O diabo deu gargalhada. Viu? Ele matou ele. Agora eu vou pegar ele com todo o prazer do gargalhada. Quando ele chegou lá, ele encontrou foi Miguel. O Senhor te repreenda, Satanás. Ei, Miguel disse: eu não vou nem bater espada com você. O Senhor te repreenda. Ele já caiu se tremendo todo e não vai falar aquele rabudo. E o próprio Deus enterrou Moisés. Quem viu? Porque quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus abre porta, todo mundo vê. Então, uma coisinha que desceu aqui, que o Espírito Santo disse: pode esconder teu pecado tanto que quiser. Não haja. Não ache que você é o bambambam e eu escondo e ninguém vê. Cadê que revelou a pastora? Cadê que aquele irmão fofoqueiro viu? Cadê que aquele diácono banana viu? Cadê que o presbítero banana viu? Cadê que o sobreiro bestalhado viu? Aí Deus olha para eles: mas eu vi. Ele viu, meu filho. Ei, ninguém percebeu o pecado que Moisés fez, mas Deus viu. Moisés queria esconder também lá no Egito o pecado. Mas Deus diz: ei, escondeu na areia, o vento deu, ó, apareceu. Ninguém esconde nada de Deus. Agora Deus diz: se você me esconde de mim, porque eu acho, agora eu quero ver esconder Moisés e tu achar. Eu quero ver. Então diz que todos procuraram o corpo de Moisés, mas não encontraram. Entenda isso. Se você almeja seguir uma carreira ministerial, não fique apavorado querendo ser o que não é para ser. Porque tem pessoas que Deus levantou para viajar e para voar, mas tem pessoas que Deus botou para dentro de Canaã. Deus disse assim: tem um que eu dei asas e outro eu dei foi autoridade contra Satanás. Geralmente quem voa muito não tem muita autoridade, porque não tem tempo para orar.
Deus viste de poder e autoridade contra Satanás. Então, não fica fechado. Porque o que for de voar, Deus dá asa. Agora o que for de fechar, Deus corta a asa. Amém? Então Deus escondeu e ninguém achou. Mas quando Deus descobre, todo mundo vê. Amém? Então Deus escondeu o corpo de Moisés. E ele disse: não, pastora, não. A senhora está errada. Eu digo: estou. Aí eu digo: então, diga aí, você acha que o corpo de Moisés, quem enterrou o corpo de Moisés? Eles foram os israelitas. Eu digo: foi. Eu digo: por quê? O texto lá em Josué fala que Josué ficou mais de 30 dias procurando o corpo de Moisés. Se ele foi líder após Moisés, como é isso? Eu digo: você está equivocado. Você está equivocado. Então, Deus, Ele é o Deus que protege. Então, Deus diz assim: olha, a partir de hoje, vocês vão começar a treinar para poder vocês caminhar. Agora, sabendo de uma coisa: a força, a honra, a glória, o poder, a vida sou eu. Não esqueça, por mais que vocês preguem, por mais que vocês louvem, por mais que vocês orem, nós fazemos porque é Deus. É Deus. Foi o que Deus disse para Josué: ó Josué, o meu servo Moisés morreu. Está na hora de parar o luto. Está na hora de parar. Sabe por quê? Aí Moisés estava questionando Deus. Agora imagine se Deus deixasse Moisés para o povo enterrar. Todo o povo ia se corromper. Eu acredito que até o próprio Josué se ia corromper, porque Josué amava Moisés. Ele amava de coração. Então, Deus não queria isso. Deus disse: eu não quero colocar pedra de tropeço para os meus filhos. Porque já que eu limpei agora, só ficou já os novos que nasceu lá no Egito, aprendeu as coisas do Egito e não quer largar. Eu agora vou colocar os que aprenderam a me adorar. Que reconhecer que eu não certo, que eu sou o único Deus de Israel. Não se corromperam com outros deuses. Então, entenda uma coisa. Quando eu penso na missão de Moisés e como Moisés era, Deus disse para Miriam e disse para todo o povo: eu falo com vocês, profetas, por sonhos, por revelações, mas meu servo Moisés eu falo face a face. Glória a Deus, aleluia. Eu falo face a face com meu servo Moisés. Por mais que vocês tenham sonhos, revelações, mas eu me revelo mesmo é o meu servo Moisés. Então, se ele, que era o queridinho de Deus, eu já disse a vocês que Deus não tem filho predileto. Olha aí, nós achamos que Moisés, Deus diz assim: ó Moisés, você vai para o Egito, mas não tenha medo, porque você será eu. Olha para isso, o que você falar vai acontecer. Quem você mandar matar vai morrer. Então, Deus estava dizendo: aí eu digo, intimidade dessa com Deus. E Moisés foi bater em quem não devia bater. Não diga assim: eu oro, eu sou cheio do Espírito Santo, eu pulo, eu dou cambalhota. Deus me ama. Deus ama o obediente. Deus ama aqueles que reconhecem o erro que fez, se arrepende e não faz mais. Porque com Moisés não foi diferente. Deus puniu Moisés. Deus disse: suba aqui, Moisés. E Moisés subiu no monte. Repara, Deus disse: olha lá, a belezura que eu prometi. Olha, Moisés, olha lá a belezura que eu fiz, Canaã. Tá vendo? Tá vendo os campos lá verdes? Tá vendo lá as palmeiras? Tá vendo as camareiras lá? Tá vendo tudo lá que jorra leite mel? Moisés: eu tô, Senhor, eu tô. Mas você não vai ir. Você não vai entrar lá. Esse povo aí que você estava ordenando e trazendo, vou entrar. Mas você não. Você só vai olhar, porque eu ainda sou um Deus zeloso. Olhou? Olhei, viu tudo direitinho? Vi. É uma belezura, não é? É. Eu prometi, vou dar ou não vou?
vai sim. Eu sou o Deus verdadeiro, não, Moisés, é sim. Por favor, deixa eu entrar. Não, Moisés. Por favor, deixa eu entrar. Não, Moisés. Deus, eu nunca mais farei o que eu fiz. Pare com isso, Moisés. Não toque mais no assunto. Não fale mais. Já foi determinado. Eu já dei minha palavra. Você não entrará em Canaã. Agora, Deus puniu Moisés por quê? Porque a rocha Meribá, que Deus colocou para seguir o povo, era quem ia dar água. E só que dado para mim e para você é a rocha de Meribá. O Cristo, o Filho de Deus. Ele é de lá que jorra água, que purifica a mim e a você, que santifica nós. Deus disse: você poderia cometer qualquer coisa, Moisés, mas você feriu meu filho. Eu tenho amor demais por você, mas você tocou de glória. Se Deus fez isso com Moisés, quanto mais eu, quanto mais tu. Então, a mensagem que Deus deixa é que Ele não tem filho predileto, Ele gosta de filho obediente, e que você que voltou a seu pecado é por largar. Larga! Porque tem o tempo para todas as coisas embaixo do céu. Deus não está esquecido do que você está fazendo. Quantas vezes Deus avisou? Quantas leis Deus criou? Quantos mandamentos? E o mandamento que Deus nos dá não é para ser rico, é para ser obediente e santo. E porque você continua no teu pecado, será você melhor do que Moisés? Será você melhor do que o próprio Cristo? Grande risco corre eu e você de estar caminhando no deserto. Deus não tem acepção de pessoas. Como Ele mandou matar milhões e milhões de pessoas. Imagina quantas pessoas tinha acima de 20 anos. E Deus mandou matar tudo. Então, Ele é um Deus grande, maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus da graça, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, mas Ele é um juiz. Aleluia. É um juiz. Lembra diz que quando o juízo de Deus chegar até você, você não vai ter que pedir a ninguém para lhe socorrer. Porque você não acha que alguém não gritou lá: Deus, deixe Moisés. Oh Deus, não mate ele não, Deus. Oh Deus, nós gostamos de Moisés. Será que não teve alguém lá pedindo por ele? Você acha que você vai ligar? Ou manda a igreja orar por mim? Quando Deus joga a toalha, meu filho, já foi. Não tem por que correr. Lá tinha muitas pessoas que se levantou contra Moisés, mas tinha muitas pessoas que amavam Moisés. E essas pessoas, creio eu, não vi na Bíblia, que é natural de eles pedirem para Deus não matar Moisés, não tirar Moisés. Mas Deus ouviu? Deus tirou Moisés e levantou Josué. E Deus diz: ei Josué, entenda uma coisa, chega de luto, chega de choro, chega de tanto mimimi, se ponha de pé, vai ver os mandamentos que eu tenho para você fazer, porque ainda tem muita terra para o povo guerrear. Você tem que preparar o povo, você tem que ensinar o povo a guerrear, a lutar, para poder vencer as guerras, para que minha promessa venha ser cumprida. Não é tempo de chorar, não é tempo de estar gritando por Moisés, porque por melhor que Moisés foi, Moisés participou da abertura do mar, Moisés andou com vocês, Moisés foi criado no Egito, Moisés foi muito bom com vocês, me honrou, fez de tudo. Mas entenda uma coisa: o mar se abriu não foi porque de Moisés, foi porque do meu poder. Aleluia. Ei, a rocha deu água no deserto a você, mas não foi Moisés, foi o meu poder, Moisés. Entenda uma coisa: lá na água amarga, que significa amarga, você acha que foi Moisés que botou açúcar? Foi eu que mandei ela ficar doce para vocês comer. Entenda, Josué, Moisés foi muito querido, mas ele era homem natural como você. É homem carnal. O Deus aqui sou eu. Então levante-se e coloque na posição e ande para fazer o que ele ordena.
Se você quer bênção para a tua casa, para a tua família, ande correto nos meus mandamentos. Porque se você desviar, eu mando treva para eles e treva para você. A luz não é para os relaxados. A luz não é para quem anda no erro. A luz é para quem anda na obediência com Deus. Amém? Então o povo estava achando que acabou Moisés e acabou o poder. Deus deixou bem claro para ele: o poder é de mim, não é de Moisés. Por mais que Moisés fez, todo o poder é meu. E por nós estarmos aqui, o poder dele de a gente caminhar para glorificar ele. E saber que nós temos uma rocha que está conosco dia e noite. E a água, que é o Espírito Santo jorrando todo dia nessa igreja, para lavar e purificar a vida deste lugar. Agora nós temos que se colocar na posição que Deus quer. Na posição que Deus quer, eu largar tudo aquilo que eu aprendi no Egito para viver o melhor de Deus. Porque quem vive que está no Egito ainda, morre nas trevas. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para adorar esse.